Muito obrigado. Bom dia para todos. Mais uma vez, é bom estarmos aqui juntos, estudando a primeira carta de Pedro. Eu espero que você tenha tido um bom final de semana, um domingo muito bom e um feriado ontem, né? Para quem conseguiu o feriado, que você possa ter aproveitado, ficado com sua família, com todos os cuidados, né, que estávamos falando, que você possa ter tido uns dias abençoados por Deus. Pegue a sua Bíblia, abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos continuar o estudo da primeira carta de Pedro. Estamos aqui no versículo 11. Se você se lembra, na quinta-feira, nós falamos sobre a natureza e a função da igreja. Capítulo 2, versículos de 4 a 10. E vimos a natureza da igreja como sendo Jesus, aquela pedra fundamental aonde os tijolos estão assentados em cima. E eu e você somos os tijolos. Nós fazemos parte desta construção, né, que é a igreja. Então, a natureza da igreja é de estarmos juntos. Nós não somos igreja isolados. A ideia de que eu posso me batizar e depois nunca frequentar não vem da palavra de Deus. É um engano, né? Porque um tijolo sozinho não é uma construção. Ele precisa de outros tijolos ao seu lado para dar sustentação e para receber sustentação. Vimos também que a natureza da igreja é de sermos sacerdotes, né? Um sacerdote é um construtor de pontes entre uma pessoa e Deus. Então, nós ajudamos outras pessoas a se aproximarem de Deus. Somos sacerdotes e oferecemos nossa vida como oferta a Deus. Essa é a natureza da igreja. E a função, vimos ali nos versículos 9 e 10, anunciar, fazer uma propaganda da maravilha de Deus. Deus nos tirou das trevas, nos transportou para a sua luz. Deus nos fez um povo e Deus nos deu misericórdia. A nossa função é anunciar as maravilhas. Vamos agora, então, começar esse próximo trecho da palavra. Começa aqui no capítulo 2, versículo 11, e vai até o capítulo 3, versículo 12. É um trecho um pouco grande, mas essa parte central da carta de Pedro vai dar ênfase na palavra submissão. Submissão. A palavra submissão hoje não é muito popular, né? O nosso mundo hoje é aquele mundo que sempre quer o melhor para si mesmo. Não pensa muito nos outros. Então, a palavrinha submissão não é uma palavrinha muito popular hoje em dia. O apóstolo Pedro aplica esta palavra na vida do cristão. E nós vamos ver nesses próximos trechos, Pedro, então, aplicando esta palavra submissão, em primeiro lugar, na vida do cristão como um cidadão. Versículos de 11 a 17. Depois nós vamos ver essa palavrinha submissão aplicada na vida do cristão como um empregado no seu trabalho diário. Versículos 18 a 25. Depois nós vamos ver essa palavrinha submissão sendo aplicada na vida do cristão como marido e como esposa. O capítulo 3, versículos de 1 a 7. E a quarta parte desse trecho, Pedro aplica a palavrinha submissão
na vida do cristão como membro da igreja, como membro da Assembleia de Cristãos. Capítulo 3, versículos 8 a 12. Então, esse próximo texto, nós vamos levar algumas aulas para preencher todo esse trecho, vai dar ênfase na palavra submissão. Tá? Agora, a palavra submissão não significa escravidão. Muitas pessoas hoje têm essa ideia, né? Ah, não, submissão é igual a escravidão. Não é. A palavra submissão significa o reconhecimento da autoridade de Deus em nossas vidas. Quando eu e você reconhecemos a autoridade de Deus em nossas vidas, nós estamos praticando submissão. Então, a palavrinha submissão é o reconhecimento da autoridade de Deus em nossas vidas. Vamos ver esses trechos juntos? Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu o governo, Deus estabeleceu a igreja. E ele tem todo o direito de dizer como nós devemos nos comportar. E esse próximo trecho grande que nós vamos ver, do versículo 11 do capítulo 2 até o versículo 12 do capítulo 3, vai mostrar como que o cristão se comporta. Em primeiro lugar, não é? Na sociedade, depois no seu trabalho, depois como marido ou esposa e depois no meio de outros cristãos. Essa é a ênfase de Pedro nesse trecho que vamos começar a estudar hoje. Antes de nós exercermos a autoridade, nós precisamos aprender a viver debaixo de autoridade. Nós não podemos querer exercer nossa autoridade sem aprendermos primeiro a respeitar a autoridade. Aí sim fica mais fácil exercermos a autoridade. Aqui nesse primeiro trecho que nós vamos estudar, o apóstolo Pedro, ele nos mostra 3 motivos para nos submetermos às autoridades e assim vivermos vidas obedientes a Jesus. Então, nós vamos ver primeiro dos versículos 11 até o versículo 17, como é que nós vivemos neste mundo, nos submetendo às autoridades. Depois do 18 ao 25, como é que nós vivemos dentro do nosso trabalho, nos submetendo aos nossos patrões. Vamos estudar isso, então, e vamos ver agora 3 motivos que Pedro nos dá para que nós entendamos muito bem submissão e nos submetermos às autoridades. E fazendo isso, nós vamos ser obedientes a Jesus. A primeira razão, o primeiro motivo de nos submetermos às autoridades é por causa dos perdidos. Por causa dos perdidos. Olha lá em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler os versículos 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 diz o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O primeiro motivo que Pedro nos dá para nos submetermos às autoridades é por causa dos perdidos.
Nós precisamos estar sempre nos lembrando quem nós somos. Pedro já falou isso no capítulo 1, ele vai relembrar agora no capítulo 2. Né? Primeira coisa que ele nos lembra, nós somos amados. Comecinho do versículo 11, somos amados. O fato de sermos amados por Deus deve ser uma motivação para vivermos vidas obedientes, em submissão às autoridades. Somos amados por Deus. O que mais que Pedro nos lembra? Somos estrangeiros e peregrinos. Aqui no comecinho do versículo 11 de novo. Né? Já falou isso. E ele está nos lembrando quem nós somos. A nossa pátria está nos céus, Pedro está dizendo. Nós aqui nessa terra somos estrangeiros, somos peregrinos. Nós estamos caminhando em direção àquela cidade que está sendo preparada para nós por Jesus. Somos estrangeiros e peregrinos. Somos amados, estrangeiros e peregrinos, e somos soldados numa guerra espiritual. A palavra guerra, né, no finalzinho do versículo 11, se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Essa palavra guerra traz a ideia de uma constante batalha. Não é uma batalhazinha só e pronto, acabou. Mas é uma batalha constante. Nós somos soldados numa guerra. E as batalhas que vivemos são constantes. Precisamos estar sempre vigiando. Sempre vigiando. Então, Pedro nos lembra, em primeiro lugar, quem nós somos. Nós somos amados por Deus, somos estrangeiros e peregrinos, e somos soldados numa guerra espiritual, sempre vigiando. O que mais que nós somos? Nós somos testemunhas para um mundo perdido. Versículo 12, quando Paulo fala sobre os pagãos, nós devemos viver de uma maneira que os pagãos percebam a nossa maneira de viver. Somos testemunhas para os perdidos. Os pagãos aqui neste texto são os perdidos. São aqueles que estão sempre nos olhando, sempre falando contra, sempre achando desculpas para rejeitarem a Deus. Eu acredito que você conheça pessoas assim, não é? Que estão sempre olhando a sua conduta, sempre olhando a maneira que você fala, para ver se eles não acham alguma coisa para rejeitarem a Deus. Naquela época, com certeza, era a mesma coisa. E Pedro está nos lembrando que somos testemunhas para os perdidos. A nossa conduta deve ser uma conduta de tal maneira que não dê nenhum tipo de munição para os pagãos atacarem a Cristo e ao Evangelho. É uma responsabilidade grande, a minha e a sua. Né? Mas o primeiro motivo, a primeira razão que Pedro ensina que nós devemos nos submeter às autoridades é por causa dos perdidos. Nós somos testemunhas para os perdidos. Nossa maneira de viver deve ser de tal maneira que os perdidos não achem nada contra Deus. Pelo contrário, né? Pelo contrário, nossas boas palavras devem ser acompanhadas de boas ações. E quando isso acontece, finalzinho do versículo 12, eles vão glorificar a Deus. Antes, talvez, estivessem achando algumas maneiras
de ser contra Deus. Mas agora, de acordo com o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, os perdidos vão acabar glorificando a Deus. Então, o primeiro motivo de nos submetermos às autoridades é por causa dos perdidos. Eles vão olhar a nossa maneira de viver e vão glorificar a Deus. Uma responsabilidade grande que eu e você temos. A segunda razão, o segundo motivo que Pedro ensina que devemos nos submeter às autoridades é por causa do Senhor, por causa de Jesus. Olha os versículos 13 a 17. Vamos ler esse trecho aqui. 1 Pedro, capítulo 2, 13 a 17. Diz o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Que trecho bonito sobre submissão às autoridades, por causa do Senhor. Nossa responsabilidade, já vimos, né, é a de anunciar as grandezas de Deus. Isto tem a ver com o relacionamento com as autoridades. Vamos entender por quê. É importante hoje obedecer às autoridades, mas nunca permitir que a lei nos faça desobedecer a Deus. Muitas pessoas me perguntam sobre esse trecho e também sobre Romanos, capítulo 13, não é? Onde o apóstolo Paulo fala sobre obediência às autoridades. Muitas pessoas me perguntam: Alan, mas e se uma autoridade ensinar algo que é contra a palavra de Deus? Aí você tem a resposta. É importante obedecer às autoridades, mas quando uma lei que uma autoridade faz é contra a palavra de Deus, eu vou obedecer a palavra de Deus. Então é importante obedecer às autoridades, mas nunca permitir que a lei dos homens nos faça desobedecer a Deus. Agora, quando essa lei não é contra a palavra de Deus, eu vou respeitar e obedecer à autoridade, sim. É nossa responsabilidade como cristãos, por causa do Senhor. Pedro nomeia aqui os cargos, as autoridades que nós devemos respeitar. Dentro do contexto da carta, ele fala sobre o rei, não é? Aqui, no contexto de 1 Pedro, está falando sobre o imperador romano, que naquela época era a autoridade suprema. Hoje, se Pedro estivesse mandando a carta para nós, ele falaria sobre o presidente, né? O presidente do país merece o nosso respeito. Pode ser que nós não concordemos com a pessoa, com a filosofia, com o sistema político, mas precisamos respeitar o cargo, a função de presidente. Pedro está dizendo aqui, precisamos respeitar o rei,
o imperador. Para nós, hoje, o presidente. Pedro não critica o governo romano, ou até mesmo sugere que ele seja derrubado. Interessante isso, não é? O governo romano, com certeza, causou muito mal aos cristãos. E você se lembra que Pedro avisa que está para vir um fogo no meio dos cristãos, mais perseguição ainda, e agora pelo próprio Império Romano. Mas mesmo assim, Pedro não critica o governo romano e não sugere que ele seja derrubado pelos cristãos. O ensino aqui para você e para mim é que nós devemos aprender a viver e a crescer com qualquer sistema político. Lembrando que devemos respeito às autoridades, por causa de Jesus. Importante lembrar esse ponto. Qual é uma outra autoridade que Pedro menciona aqui, além do rei? Ele menciona os governantes, que são aqueles debaixo do rei, né, debaixo do presidente hoje, que exercem a justiça. Merecem também o nosso respeito. Numa sociedade ideal, essas pessoas, os governantes, eles vão punir quem pratica o mal e honrar quem pratica o bem. Versículo 14, né? Vão punir aqueles que praticam o mal e honrar aqueles que praticam o bem. Numa sociedade ideal, isso é o que o governante deveria fazer. Na época de Pedro, não era sempre assim. Na nossa época também não é. Os maus não são sempre punidos. Os bons não são sempre honrados. Mas isso não modifica o respeito que nós temos que ter pelas autoridades. E não é respeito por qualquer razão, é respeito por causa de Jesus, por causa do Senhor. Duas frases são importantes nesse trecho, dos versículos 13 ao 17. A vontade de Deus e servos de Deus. Olha o versículo 15 e o 16. Pois é da vontade de Deus que vocês ajam dessa maneira. O 16. Vivam como servos de Deus. Duas frases importantes nesse trecho de respeito às autoridades. Fazemos isso pela vontade de Deus e porque somos servos de Deus. Quando nós fazemos algo segundo a vontade de Deus e como servos de Deus, nós estamos agindo por causa do Senhor. Então, o meu respeito à autoridade se dá, já vimos lá, em primeiro lugar, por causa dos perdidos. Vamos viver de uma maneira tal que os perdidos vão glorificar a Deus. O meu respeito e o seu à autoridade se dá também por causa do Senhor. Quando eu faço de acordo com a vontade de Deus, servo de Deus, eu estou agindo por causa do Senhor. Então, eu vou respeitar a autoridade. Pode ser que eu não concorde com o que ele está dizendo ou fazendo, ou ela está dizendo ou fazendo, mas eu vou respeitar o cargo de autoridade, de prefeito, de governador, de presidente do país, por causa do Senhor. Nós, hoje, devemos silenciar os críticos, aqueles que tentam falar mal do Evangelho,
fazendo o bem e não nos opondo às autoridades. Você viu aqui o trecho, né? Nós temos liberdade em Cristo. Pedro está dizendo aqui, no versículo 16. Mas a maneira de silenciar, no finalzinho do versículo 15, aqueles críticos do Evangelho, não é se opondo a eles, mas é fazendo o bem. Quando eu respeito a autoridade, eu estou silenciando a crítica. Vamos aprender isso, não é? A melhor maneira de silenciar uma crítica é fazer o bem e não se opor contra aquela autoridade. Nós devemos usar sempre a nossa liberdade em Cristo, não para fazer o mal, como o texto diz, não para prejudicar, mas pelo contrário, para ajudar outras pessoas. E assim nós vamos silenciar aquelas pessoas que só criticam ao Evangelho, que só criticam a Jesus, quando nós fazemos o bem e obedecemos às autoridades. Um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, se submete à autoridade, porque, em primeiro lugar, está em submissão a Jesus. Quando eu estou em submissão a Jesus, eu vou me submeter a qualquer autoridade. E é isso que nós devemos fazer, por causa do Senhor. Se nos submetemos com sinceridade às autoridades por causa do Senhor, nós vamos mostrar honra a todos que mereçam essa honra. O versículo 17, né? Como o apóstolo Pedro termina esse trecho, nós iremos amar os irmãos, nós iremos temer a Deus, nós iremos honrar ao Rei. Mais uma vez, se nos submetemos com sinceridade às autoridades por causa do Senhor, nós mostraremos honra a todos que a mereçam. Amar os irmãos, temer a Deus, honrar o Rei. Quando eu faço isso, eu estou silenciando aqueles que só criticam, aqueles que estão olhando a minha vida, tentando me pegar em alguma coisa errada para criticar o Evangelho. Quando eu vivo de uma maneira digna, com respeito às autoridades, eu estou silenciando esse tipo de crítica. E essa pessoa vai, ao contrário, agora glorificar a Deus. Ela vai ver a minha boa ação e vai glorificar a Deus. E aí, os irmãos serão amados, Deus será temido e o rei será honrado. Terceiro motivo, terminando esse trecho aqui hoje. O terceiro motivo que o apóstolo Pedro nos encoraja a sermos submissos às autoridades é por nossa causa. Já vimos por causa dos perdidos, já vimos por causa do Senhor, e agora vamos entender por nossa causa. Devemos nos submeter às autoridades por nossa causa. Vamos ler esse trecho, versículos 18 até o versículo 25. Vai falar aqui agora sobre empregados e patrões. Olha o versículo 18. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há
em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O terceiro motivo de nos submetermos às autoridades em obediência a Deus é por nossa causa, minha e sua. Vamos entender esse trecho aqui. Pedro está falando aqui com os escravos cristãos, que faziam parte da congregação ali. E, de novo, o tema é submissão, né? Ele fala da importância da submissão. Sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito. Alguns escravos, recém-convertidos, né, haviam se convertido a Jesus, achavam que a sua liberdade em Cristo também garantiria a sua liberdade pessoal, a liberdade do seu dono. E isso estava causando problemas. Eles pensavam o seguinte: agora que eu me batizei, me converti, meus pecados foram todos perdoados, eu sou livre em Cristo. Lógico, eu sou livre do meu patrão. Não era isso que Pedro estava dizendo, não. Mas era isso que eles pensavam. E isso estava causando problemas entre empregados cristãos e patrões não cristãos, ou até mesmo com patrões cristãos. Hoje, nós não temos mais escravos cristãos, mas o que está escrito aqui se aplica hoje em dia para nós como empregados. Nós podemos modificar a palavra escravos para a palavra empregados hoje e vamos entender o texto para nós hoje, empregados cristãos. Pedro está dizendo que empregados cristãos precisam ser submissos aos seus patrões. Não importa se os patrões são bons ou se são maus. Outra coisa que ele diz aqui: se o seu patrão é cristão, você, como um empregado cristão, não deve se aproveitar do seu patrão. Ah, ele é meu irmão em Cristo, eu posso chegar atrasado no trabalho. Ah, ela é minha irmã em Cristo, eu posso sair mais cedo do trabalho. Ah, fulano ou fulana, meu patrão, minha patroa, é meu irmão em Cristo. Hoje, se eu não quiser, eu não vou trabalhar. Essa pessoa vai entender. Pedro está dizendo, não. Nós que somos empregados cristãos, devemos ser submissos aos patrões. Não importa se são bons ou maus. Se temos patrões cristãos, nós não devemos aproveitar deles. Devemos agir com honestidade sempre. Não importa a nossa situação
no trabalho. Olha o versículo 19, aqui mais uma vez. É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Em outras palavras, pode ser que um empregado cristão tenha sido, de alguma maneira, injustiçado pelo seu patrão não cristão. O que ele deve fazer? Pedro diz, por causa da sua consciência para com Deus, essa pessoa deve suportar esta injustiça. Sofrer por ter feito o bem, Pedro vai dizer. E depois, no final do texto, ele vai dizer por quê, né? Jesus fez a mesma coisa por nós. Jesus sofreu, suportou por fazer o bem. Então, se eu estou no meu trabalho e por alguma razão meu patrão ou a minha patroa me causa algum tipo de injustiça, o que eu devo fazer? Eu devo, por causa da minha consciência, né? Por minha causa, eu devo suportar este mal, sofrer por fazer o bem. O nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que o nosso relacionamento com os homens. Quando eu faço algo bom no meu trabalho, e mesmo assim sou injustiçado, eu vou sofrer, mas eu não vou causar problemas. Eu vou sofrer porque fiz o bem e vou manter o meu relacionamento com Deus muito bem. Nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que o nosso relacionamento com os homens. O que nós normalmente fazemos, né? Ah, alguém fez uma injustiça comigo, eu vou revidar. Alguém fez algo para mim no meu trabalho, eu vou entrar na justiça com uma ação. O apóstolo Pedro está nos ensinando, não faça isso. Não faça isso. Suporte esta injustiça, porque você não fez nada errado. Deus está vendo a sua conduta, e a sua conduta vai fazer com que este patrão não cristão modifique seu comportamento e glorifique a Deus. O nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que o nosso relacionamento com os homens. Versículo 20. Vamos ler de novo o versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Se um empregado cristão fez uma coisa errada, vai sofrer sim, e merece sofrer. Né? Merece sofrer se fez alguma coisa errada. Qualquer um, mesmo um não cristão, ele vai suportar quando está errado. Mas o cristão dedicado, que honra a Deus, que obedece a Jesus, ele vai suportar quando ele estiver certo. Isso é louvável diante de Deus. Então, no seu trabalho, se alguém te fez uma coisa que te prejudicou, suporte, sem revidar. Isso é louvável diante de Deus. As pessoas à sua volta vão perceber e vão glorificar a Deus. E mesmo que não percebam, Deus está percebendo. E isso é louvável diante de Deus. Se fez uma coisa errada, vai sofrer mesmo. Mas se fez algo de bom, e mesmo assim está sendo injustiçado,
Isso é louvável diante de Deus se o empregado cristão suporta sem revidar. Deus fica contente. O nosso relacionamento com Deus é muito mais importante de ser preservado do que o nosso relacionamento com os homens. A nossa tendência, como eu acabei de falar, é dar o troco, né? Gritar pelos nossos direitos. O cristão submisso às autoridades deixa Deus lutar suas batalhas. Deus está vendo. Deus vai fazer vingança, como vemos numa outra carta do apóstolo Paulo, né? Deixa Deus cuidar disso. Deus vai lutar nossas batalhas, não você e eu. E o apóstolo Pedro termina esse trecho lembrando os escravos e nós empregados que estavam sofrendo. Pedro lembra a eles do sofrimento de Cristo. Cristo é o nosso exemplo maior, né? E ele vai terminar esse trecho lembrando os empregados cristãos que estão sofrendo por fazerem o bem, talvez por simplesmente serem cristãos, né? O mundo aí fora vai fazer o cristão sofrer simplesmente porque ele é um cristão, porque ela é uma cristã. E quando o cristão ou a cristã sofre por fazer o bem, Pedro vai dizer agora, nesse trecho final, está agindo como Jesus. Vai nos lembrar dos sofrimentos de Cristo. É o nosso exemplo, exemplo maior, exemplo em tudo. Ele é o nosso exemplo na maneira como ele respondeu ao sofrimento. Versículo 21, 23, né? Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, o nosso Deus. Deus vai lutar nossas batalhas. Cristo é o nosso exemplo, na maneira como ele respondeu ao sofrimento. Cristo é o nosso exemplo também por sua humildade, por sua submissão à vontade de Deus. Versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, submisso à vontade de Deus. Cristo é o nosso exemplo também por ele ter sido o nosso substituto para a morte. Quem deveria estar naquela cruz era eu, era você. Mas Jesus foi o nosso substituto. Versículo 24, de novo, né? Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Versículo 21, Cristo sofreu no lugar de vocês. Cristo é o nosso exemplo por ser o nosso substituto na morte. Cristo é o nosso exemplo porque nós deveríamos estar sobre o madeiro e não Jesus. Jesus sofreu por fazer o bem. E Pedro relembra os escravos cristãos, e agora você e eu, empregados cristãos, que nós vamos sofrer também. Sofrer por fazer o bem. Porque se sofremos por fazer o mal, aí nós merecemos o sofrimento. Mas quando sofremos por fazer o bem, nós não merecemos. Mas a nossa atitude não deve ser de revidar, de dar o troco, mas sim sofrer em silêncio, sem revidar, lembrando do exemplo de Jesus. No Velho Testamento, as ovelhas morriam pelos pastores. Agora,
pastor morreu por suas ovelhas. Que exemplo fantástico. Versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Jesus, o nosso pastor, morreu por suas ovelhas. Nós temos aqui, então, nesse primeiro trecho, dos versículos 11 ao 25, uma grande verdade. Quando nós vivemos vidas obedientes e somos submissos nos nossos sofrimentos, nós estamos seguindo o exemplo de Jesus e nos tornando mais como ele. Olha que grande verdade nós temos aqui. Quando eu sou obediente e submisso, mesmo no sofrimento, eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Estou sendo cada vez mais como ele. Nós somos submissos e obedientes, não somente por causa dos perdidos, não somente por causa do Senhor, mas também por nossa causa, para que nós cresçamos cada vez mais de uma maneira espiritual e nos tornemos como Cristo. Por nossa causa, devemos ser submissos às autoridades. Isso vai nos fazer crescer e ser cada vez mais como Cristo foi. Bastante ensinamento aqui nesse trecho de 1 Pedro. Estamos falando aqui sobre submissão. Submissão às autoridades. Submissão no nosso trabalho. E devemos ser submissos por causa dos perdidos. Eles vão ver o nosso exemplo e vão glorificar a Deus. Devemos ser submissos por causa do Senhor. Quando eu faço a vontade de Deus, quando eu vivo como um servo de Deus, eu estou fazendo a vontade do Senhor. E eu vou ser submisso à autoridade. E sou submisso à autoridade por minha causa também. Porque isso vai me fazer crescer espiritualmente e me tornar cada vez mais como Cristo. O apóstolo Pedro continua falando sobre submissão no começo do capítulo 3. Mas nós vamos parar aqui hoje, porque o começo do capítulo 3 vai falar sobre nossa submissão como marido e esposa. Até agora, nós falamos sobre submissão às autoridades, né? Como é que um cristão pode viver uma vida de obediência a Deus, se submetendo às autoridades? Como é que um cristão pode viver uma vida de obediência a Deus no seu emprego? E agora, na quinta-feira, no nosso próximo encontro, nós vamos ver como é que um cristão, uma cristã, pode viver uma vida em obediência a Deus como um marido ou uma esposa cristã. Leia o capítulo 3, leia os versículos de 1 até o 12. Nós vamos estudar essa parte na quinta-feira agora, no nosso próximo estudo.